Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Agora passe um pouquinho adiante, João 12. João 12, a mesma narração, do mesmo acontecimento, mas agora feita por João. João 12. A Bíblia diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me balsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Até aqui, deixa sua Bíblia aberta. Eu estava lendo, queridos, há um tempo, um livro de John Piper, e ele disse uma coisa que mexeu com o meu coração profundamente. Ele disse que Deus é mais importante do que as suas bênçãos. A pessoa de Deus é mais importante do que as dádivas de Deus. E esta verdade ecoou no meu coração, e ele foi ilustrar e disse o seguinte: se Deus te desse tudo que o seu poder pode dar, todas as bênçãos, todas as dádivas, tudo aquilo que Deus pode, Deus desse a você, mas negasse de você Ele mesmo, ou seja, tenha tudo de mim, mas não a mim. Tenha tudo que o meu poder oferece, mas não tenha o dono deste poder. John Piper disse que se ele te desse tudo isso, mas negasse a você ele, você seria o mais pobre dos pobres. E ele disse uma outra coisa, ele disse que se Deus chegasse para você e se desse a você, se Deus permite você desfrutar dele, da sua pessoa, da sua presença, da plenitude dele, se ele deixa você desfrutar dele, mais de Deus, mas ele nega a você as dádivas, as bênçãos, aí ele diz: você é o mais rico dos ricos. Embora acredito que ninguém desfruta da presença de Deus sem desfrutar das suas dádivas. Uma coisa é acompanhada da outra. Agora tem muita gente que desfruta das dádivas, mas não desfruta do Deus das dádivas. Tem muita gente que desfruta das bênçãos, mas não do Deus das bênçãos. Agora eu estou aqui nessa noite para dizer para você: Deus é mais importante do que aquilo que Ele tem para te oferecer. Ele é mais importante do que as bênçãos, Ele é mais importante do que tudo aquilo que Ele criou. Ele é Deus e o que você mais precisa é dEle. Eu gosto desse texto demais, de João 12, demais da conta. Eu li Marcos com vocês de propósito, porque lá tem uma informação curiosa. Que a casa aqui é de Simão. E Marcos dá uma informação para mim e para você que é contundente. Diz que era Simão o leproso. Jesus está na casa deste leproso, talvez sentado na mesa, e à borda dessa mesa existem alguns personagens. É sobre esses personagens que eu queria falar com vocês. É sobre quem está sentado à mesa com Jesus, desfrutando da sua presença. Quem pode desfrutar mais de Deus? Para mim, nesse texto de João 12, responde essa pergunta: quem são aqueles que
desfrutam desta presença que transforma, que salva, que cura? Quem são? Quem são estes que Deus oferece de si para eles? Quem são? Eu vejo nessa turma reunida à borda desta mesa, eu vejo as características desse, que Jesus resolve dar a si, que se aproveitam, que se deleitam, que gozam desta presença. Eu queria estudar cada um personagem com vocês. O primeiro, diz o texto bíblico, no verso 1 de João 12, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Primeira verdade que eu quero destacar para você: desfruta da presença de Deus quem primeiro morreu e ressuscitou para Deus. Você compreende essa verdade? Lázaro está ali. O capítulo anterior é sua ressurreição. No capítulo anterior, ele estava há 4 dias sepultado, mas Jesus chegou para ele. Eu gosto de um autor que disse o seguinte, que Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro e falou o nome dele. Porque se Jesus falasse assim, vem para fora, sem definir quem, e um batalhão de mortos ressuscitar, o poder de Cristo é incomparável. Mas Jesus disse o seguinte, Lázaro, agora é a sua vez, vem para fora. E aquele homem de 4 dias sepultado vem. Sabe, irmãos, quem que desfruta da presença de Deus? Desfruta aquele que morreu para si. Desfruta daquele que primeiro morreu para o mundo. Desfruta mais de Deus daquele que morreu para a carne. Esse que morreu e Cristo ressuscitou, este sim desfruta da presença de Deus. Eu fico encantado aqui, irmãos, com uma coisa. Que Lázaro é um sermão vivo, pastor. Era só olhar para Lázaro que você viu o sermão. Não precisa pregar não, ao ouvido, não, aos olhos. Na mesa era só você olhar para ele, que você ia ver nele o poder de Jesus na sua vida. O apóstolo Paulo falou que a igreja de Cristo é uma carta aberta e lida a todos os homens. Eu gosto dessa figura, que Paulo diz, nós somos uma carta, porque carta não fala, né? Carta é lida. Você recebe a carta. Vamos pensar no e-mail, né? Mais atual. Você recebe a carta, você lê a carta. Pois é, o apóstolo Paulo disse que você é uma carta aberta ao mundo. Você não precisa falar de você. O mundo lê em você o Cristo que você fala a seu respeito. O mundo está te vendo. O mundo está te vendo. O apóstolo Paulo usa a figura do perfume. Que nós somos o bom perfume de Cristo. Ô gente, perfume quando é bom, não tem discussão. Você chega num lugar, o sujeito está perfumado, cheiroso. Você dá aquela cheirada, se tiver um nariz do meu tamanho, facilita muito. Você chega e dá aquela coisa boa. O perfume não precisa falar que é bom. Só o aroma que ele exala fala por si só. Onde chega um crente, ele não precisa falar dele. Onde chega um crente, o aroma que ele exala aponta para o Cristo que ele serve. Sabe quem que desfruta mais de Deus? Gente que primeiro morreu, mas foi ressuscitado por Cristo. Eu vejo Lázaro na mesa. Este homem é uma prova viva. Pergunte aos filósofos, expliquem como isso pode acontecer. Não tem explicação. Pergunta aos cientistas como um homem sepultado, morto há 4 dias, volta a viver. Não tem explicação. Pergunta aos teólogos. Não há explicação. A única explicação envolve fé. É que este que fez este ato, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não é verdade? Mas tem um segundo personagem nesse texto. Aqui eu fico encantado. O segundo personagem, meus irmãos, está lá em Marcos 14:3, o verso que lemos, que é Simão, o leproso. Concorda comigo que ele não é leproso mais? Porque se fosse, não poderia estar ali, não é verdade? O leproso vivia à parte da sociedade. Por que o leproso? Porque fica, né? Os apelidos da gente. O sujeito, barrigudo, o sujeito emagreceu, perdeu a barriga, tá um palito, mas o apelido fica. Não é assim? Ô magrelo, pois é, o sujeito comeu muito, engordou, ainda chama de magrelo, fica. Essas características marcam a gente. Simão foi leproso, mas não é mais. Ele está sentado à mesa. Sabe quem que desfruta da presença de Deus? Gente que estava doente, mas curada por Cristo foi.
Você compreende? Eu era leproso, mas não sou mais. Por que não sou mais? Porque o médico dos médicos me curou. O médico dos médicos me sarou. Então escute-me uma coisa que eu tenho para te dizer aqui, meu irmão. Preste atenção numa coisa. Desfruta da presença de Deus, desfruta mais de Deus, aquele que se enxerga. Eu reconheço a minha lepra. Por que reconheço a minha lepra? Reconheço a necessidade de um médico. Você compreende? Pastorei Carangola, tinha um médico na igreja. Aí eu perguntei ao médico o seguinte: doutor, qual que é o paciente mais difícil de cuidar? Qual? Ele disse para mim o seguinte: o paciente mais difícil de tratar, de cuidar, é o paciente que não acredita que está doente. Ele chega no consultório, você faz o exame comprova que está doente, mas ele diz: não estou doente não, doutor, não preciso de remédio. Pois é, esse que acha que não precisa é o mais doente de todos os doentes. Desfruta da presença de Deus, aquele que se enxerga. Porque me vi doente, eu necessito da graça. Igreja é lugar de gente que se viu doente. Jesus falou que veio para quem? Para os doentes. Por quê? Porque os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam. Aqui há um doente. Eu espero que você seja este Simão, que ao reconhecer a sua lepra, chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor pode curar a minha lepra. O Senhor pode me libertar. O Senhor pode tornar eu um ex. Eu era fofoqueiro, mas o Senhor me liberta, deixo de ser fofoqueiro. Eu era um linguarudo, deixo de ser linguarudo, porque o Senhor me libertou. Portanto, a igreja é um lugar de ex, né? Igreja é lugar de ex-leproso, na igreja é lugar de ex-fofoqueiro, na igreja é lugar de ex-mentiroso, na igreja é lugar de ex-malpagador. Um dia não paguei, pois é, mas agora eu me converti, agora eu pago. Simão está à borda dessa mesa. Vamos para o terceiro personagem, que está aqui sentado nessa sala, ou nessa cozinha. Terceiro personagem está no verso 2. Veja o verso 2 do capítulo 12. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Escute-me aqui. Desfruta da presença de Deus, gente que se realiza realizando. Ou poderia traduzir, gente que se realiza servindo. Eu amo Marta. Se você um dia criticou Marta, repense um pouquinho. Porque o Senhor Jesus não criticou Marta. O Senhor Jesus disse que Maria tinha escolhido a melhor parte. Marta é o tipo de mulher que quer tornar a vida do outro mais leve, sabe? Eu me sacrifico para que a sua vida se torne uma vida mais leve. Eu estou aqui para facilitar a sua existência. Eu estou aqui para servir você. Jesus chega, diz a Bíblia que Marta logo vai se preocupar com servi-lo. Eu fico encantado porque na igreja, ainda bem que a gente está cheio de Martas, né? Porque existem Martas que esse culto está acontecendo. Tem um punhado de Marta e você é homem, não fica chateado, me chamou de Marta. Fica não. Porque você serviu, este culto está acontecendo. É gente preocupada com o outro, preocupada com o próximo. Marta está preocupada o tempo todo de servir a Jesus. Lá em Lucas 10, diz a Bíblia que ela está na casa de Lázaro, Marta e Maria. Você lembra? Ela está lá servindo. Aí Jesus toma a palavra e fala assim: Marta, Marta, andas inquieta porque trabalho às vezes traz inquietação. E te preocupas com tantas coisas porque trabalho às vezes traz muita preocupação. No entanto, pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Você não está errada, Marta, em servir a mim, mas existe uma parte mais importante do que servir a mim. E essa parte Maria escolheu. Sabe quem que está sentado e desfruta mais de Deus? Sabe quem? Gente que se realiza servindo o Mestre. Marta fica mais, o que perturba mais a ela é a apatia.
A apatia, o não fazer incomoda mais do que fazer. Então Jesus chega, eu preciso fazer. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, se de repente você não trabalha, não é um tipo de Marta na igreja, eu queria desafiar você, nós precisamos de Martas. Nós precisamos de gente que serve a Deus servindo ao próximo. Porque amo a Deus, eu amo a você e sirvo a você. Pronto. Vamos para a quarta personagem. Quarta pessoa sentada nessa cozinha, à borda desta mesa. Vejam comigo o texto, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Escute-me, desfruta mais de Deus quem ama a Jesus mais do que tudo. Desfruta mais de Deus quem ama a Jesus mais do que tudo. Só a título de explicação, embora a maioria de vocês devem saber. Este perfume, os estudiosos dizem que gastavam-se em torno de 10 meses de trabalho para comprar um vaso desse perfume. Quanto que você ganha em 10 meses? Não fala alto não, para não causar inveja. Só pensa. Quanto você ganha em 10 meses? Pensou o valor? X. Pois é. Este valor, no seu salário de 10 meses, ela depositou num perfume. Este valor de 10 meses, que é o seu salário, depositado num perfume, ela derrama este perfume sobre Jesus. Não sei se você já teve o desgosto de perder um perfume assim. Quando estava recentemente casado com a Cris, um dia eu fui passar um perfume, para tentar ficar um pouquinho mais cheiroso. O perfume escapuliu da minha mão, pá, espatifou no chão. Não dá para recuperar nada. Não dá. Porque tem coisa que cai e você ainda junta. Perfume não dá. O quarto deixou de ser cheiroso, ficou fedorento. Aquele negócio catingou. Tanto perfume. Me deu uma dor no coração. Olha que meu perfume não era nunca nem um mês do meu salário, e muito menos 10 meses do meu salário. Pois é. Esta mulher, porque ama Jesus mais do que tudo, mais do que o dinheiro, mais do que a sua própria imagem, a sua reputação, ela deposita aos pés de Jesus. Marta servia a Jesus. Maria se servia de Jesus. Você pega a diferença? Marta está preocupada em servir a. Maria falou, eu quero me servir de. Eu quero dele. Então, meu irmão, num culto como esse, no nome de Jesus, você não pode passar esse culto sem ser como Maria, sabe? Jesus, o Senhor está aqui, eu quero me aproveitar da sua presença, eu quero me encher de ti, eu quero ser renovado, eu quero ser transformado. Eu sou Maria, estou aquedado aos teus pés para receber de ti. Eu amo Maria nesse texto. Porque as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Uma para chorar, a outra para ungí-lo e a outra para suplicar. 3 vezes ela aparece. E ela sempre aparece aos pés de Jesus. Sabe quem que desfruta mais de Deus? Sabe quem? Quem ama Jesus mais do que qualquer outra coisa, inclusive ao dinheiro. Estou vendo uma turma, pastorzão, que às vezes, cheio de fé, mas quando você fala em dinheiro, a fé fede. Você entende? Quando você fala em generosidade, aquele cheio de fé, agora fedeu. Maria falou, Senhor, o Senhor para mim é mais importante do que 10 meses do meu salário. É interessante porque você lembra como que era a roupa daquele tempo, né? O que ficava de fora, num corpo humano, do corpo do homem, eram as mãos, né? Aquela espécie de uma toga, eram as mãos e os seus pés. Portanto, o pé do homem para a mulher não podia tocá-lo, era uma parte erotizada. A única parte que você via, pé. Sabe o que ela está falando? Ao tocar nos pés de Jesus com seus cabelos, ela está dizendo o seguinte, eu não me importo com o que os outros vão pensar de mim, Ele é mais importante do que os outros. Eu amo Paulo, Paulo diz, procuro eu o favor dos homens? Se o procurasse, eu não me tornaria servo de Cristo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa,
é mais importante em Cristo do que o que os outros pensam. Você precisa mais dele do que o que os outros pensam a seu respeito. Pare de se preocupar com a sua reputação na boca dos outros e se preocupe com aquilo que Deus diz a seu respeito. Você não é o que o povo diz e você não é nem o que você pensa que é. Você é o que Deus diz que você é. E o que você é? Aos olhos de Deus. Diz a Bíblia que você é filho, que você é adotado, que você é regenerado, que você é amado, que você é salvo, que você vai ser glorificado. Pois é, isso é que Ele diz a seu respeito. Então acredite naquilo que Ele diz a seu respeito. Mas irmãos, nem tudo são flores. Sempre. Tem nesse texto uma parte triste. Vamos ver o texto? Vamos ver o texto? A partir do verso 4. Mas Judas Iscariotes. Se eu falar muito de Judas, não. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e deu aos pobres? Deixa eu te dizer uma coisa. Até agora eu disse quem desfruta mais de Deus. Mas agora eu vou dizer para vocês de quem não desfruta de Deus. Sabe quem não desfruta de Deus? Não desfruta de Deus aquele que não morreu para si e ressuscitou em Cristo Jesus. Não desfruta de Deus aquele que não se viu doente, porque não se enxergou. Sou são, sou perfeito. Aliás, nós temos uma turma de santarrão espalhada nesse Brasil, né? Perfeitos. Não desfruta de Deus. Não desfruta de Deus aquele que não serve a Deus com interesse de coração, integridade. Não desfruta de Deus aquele ou aquela que não se alimenta, que não se aqueda aos seus pés. Não desfruta. Judas é um fato curioso que está no meio e faz coisas que crente faz. Ele está num ambiente de gente que desfruta estar. Judas é o tipo de gente que faz o que os crentes fazem, canta como um crente canta, ora como um crente ora, faz as coisas que um crente faz, mas não conhece o Deus ao qual ele está servindo. Não conhece. Judas é o tipo de gente que me ensina que nem todos aqueles que estão próximos a Deus desfrutam da presença de Deus. Lembra de Eli, o sacerdote? Diz a Bíblia que Eli estava no altar. Sacerdote. Pois é, mas Eli perdeu a Deus no altar. Este homem que convivia no altar perdeu a Deus no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Judas tem bons argumentos. Ele disse assim: por que não se vendeu esse recurso e deu aos pobres? Muito discurso, né? Nós não estamos numa geração assim? Muito verborrágica, muita demagogia, fala-se muito, faz-se pouco. Não é a nossa geração? Quem não faz, critica quem faz. E a missão de quem não faz é exatamente criticar aquele que está fazendo. Muito discurso, é Judas. O discurso dele até é atraente. Por que você não se vendeu e deu aos pobres? Parece que ele está preocupado com os pobres, né? Pois é, mas foi Jesus quem falou que ele não estava preocupado, não. Jesus falou que ele era ladrão. É interessante, 300 denários custa o perfume. Você lembra por quantas moedas que Judas vendeu Jesus? A Bíblia diz que foi por 30 moedas. Um escritor diz que uma moeda valia 1 denário. Então faz o cálculo aí, você que é bom de matemática. Maria investe 300 denários num perfume para quebrar. Judas vende Jesus por 30. Não dá 10%? Muito discurso, né? Mas na hora da prática, não combina com o discurso. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem que desfruta da presença de Deus? É gente que morreu para o mundo, morreu para si. É gente que morreu para o seu ego, para a sua própria vontade. Esse desfruta. Quanto menos de você houver em você, mais de Deus haverá. Eu amo João Batista, e aqui aprendi com o pastor Tiago naquela conversa, que bate-papo. Perguntaram para João Batista: és tu o Cristo? É você que é Jesus? O que você diria? Eu acho que eu sou um pouquinho de Jesus.
Porque tem uma turma aí que qualquer coisinha já está achando que é o cara. Não é assim? És tu, Cristo? João Batista falou, não. Convém que ele cresça e que eu diminua. O Cristo é ele, e este Cristo não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias dos pés. É interessante que esse João Batista, que morreu para si, que não quis ser visto, foi Jesus quem disse que dentre os nascidos de mulher, não houve homem tão grande quanto João Batista. Então escute-me, Deus vê quem morre para si. Quanto menos de você houver em você, mais espaço para Deus haverá habitar em você. Então, meu irmão, quer mais de Deus? Morra para você. Morra para o mundo. Morra para a sua carne. Deixe Ele ressuscitar você, um novo homem surgir, uma nova mulher surgir em você. E você vai desfrutar dessa mesa, da companhia, da presença e de todas as dádivas decorrentes desta presença. Ah, pastor, eu sou meio leproso, eu sou muito doente. Ah, não tem jeito para mim não, eu estou aqui para te mostrar. Reconheça a sua lepra, reconheça a sua doença, reconheça o seu pecado, confesse, deixe, abandone, que é para você a presença de Cristo. A presença dele é para gente que se enxergou doente, e porque me vi doente, percebi a necessidade de um médico. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia me ensina que Jesus nunca deu palco para os santarrões. Tem uma mulher, rapaz, pega em adultério. Tem uns santarrões lá, todo mundo pegando pedra para atacar na mulher. De quem? Do lado de quem Jesus ficou? Pois é, Jesus ficou do lado daquela mulher. Porque ela se vê doente. Porque ela pode receber uma mudança, uma transformação. Jesus Cristo falou assim, filha, vai e não peques mais. Sabe quem que desfruta da presença de Deus? As Martas e as Marias. É gente que ama servir e se realiza servindo. É gente que ama Jesus mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que coisas. Porque tudo isso coloca aos pés do nosso Senhor. O Senhor Deus está aqui nessa noite, irmãos, para tratar com o seu coração. Ele está dizendo o seguinte, você pode ter mais de mim, mas morra para você. Você pode ter mais de mim, mas não ache que você é um santo, santarrão. Veja a sua lepra, porque a sua lepra eu posso curar. Eu termino dizendo o que nós vimos na cruz do Calvário. Jesus Cristo ao centro, ao seu lado direito o malfeitor, ao seu lado esquerdo outro malfeitor. Um disse para Jesus, o Senhor não é Deus? Salva-te a nós, assim a nós também. O outro olha para Jesus e falou assim, nem ao menos temes a Deus? Este nenhum mal fez, mas nós sim, esta cruz é nossa. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você lembra o que Jesus falou? Sabe o que ele está dizendo? Senhor, viver minha vida toda como malfeitor, essa cruz é para mim. Se houver graça em ti, suficiente para salvar a mim, me dê dessa graça. Jesus olha para ele e fala assim, há graça em mim, suficiente para salvar a ti. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Deus, nós precisamos mais de ti. Nós precisamos desta presença que transforma, que cura, que restaura, que nos dá uma nova vida, que nos faz ser um sermão vivo aos olhos de todos aqueles que nos veem. Portanto, ó Deus, enche-nos mais da tua presença, que haja menos de mim em mim e mais de ti em mim e em nós. Esvazia, ó Deus, nós do nosso ego, da nossa vontade, da nossa carnalidade, deste mundo, mas nos encha com o teu poder, nos enche da tua presença, porque certamente, ó Deus, nós acreditamos nisso, que mais importante é o Senhor do que todas as coisas que provêm do Senhor. Portanto, ó Deus, queremos mais de ti. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós, de tal maneira que sejamos cheios, muito cheios do teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.